Bom dia! 3 minutinhos aqui, atrasada. Atrasada não, né? Tô no horário aqui de Deus. Vanusa, bom dia, bom dia, bom dia. Acordando comigo, na companhia do Espírito Santo. Hoje eu acordei bem mais cedo. Bom dia, vai aí convidando, vai sendo bem-vinda, vai se sentindo aí bem-vinda no meio de nós. Vai se sentindo aí abraçada por mim, abraçada pelo Espírito Santo de Deus. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Graças a Deus, hoje é o dia que o Senhor fez, hoje é o dia que o Senhor fez. Nos alegramos nele. Hoje é terça-feira, 16 de julho de 2024. Nunca mais esse momento aqui vai se repetir. Nunca mais esse momento aqui, Daniela. Nunca mais esse 16 de julho de 2024, às 7h04. Márcia, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Vai colocando aí, hashtag acordando comigo. Vai aí, vamos movimentar aqui, essas águas aqui. Sabe que nesse final de semana, eu dormi muito pouco, irmãos. Acho que eu devo ter dormido essa noite eu dormi mais. Mas sexta para sábado e sábado para domingo eu devo ter dormido, acho que umas 4 horas somente. Mas foi bom porque eu aproveitei para orar, né? Seja bem-vindo, pastor Sandro. Eu aproveitei para orar, eu aproveitei, né, para conversar com o Senhor. Então, assim, foram 2 noites que eu dormi pouco. De sexta para sábado, meu tio, irmão da minha mãe, faleceu, né? E eu precisei estar com ela, dando aquele suporte, estar ali junto com a família. E quando a gente vai né, quando a gente precisa estar, né, em velório, sepultamento, a gente entende, né, porque que a palavra do Senhor fala, né, sobre o que o Senhor pensa, né, Valdiné, seja bem-vinda. O que o Senhor fala que há mais festa, há mais... Agora me fugiu aqui, na casa de choro, né, do que na casa de festa, no velório. Porque quando nós estamos ali, a gente pensa em tantas coisas, a gente reflete sobre tantas coisas, né? Esse meu tio era o irmão mais velho da minha mãe. E eu vivi muitas coisas com ele na minha infância. E eu tenho muita gratidão pela vida dele. Né? Muitas boas lembranças, né, de estar com ele. No tempo da infância, no tempo... Quando a gente cresce, a gente, né, já não tem mais aquela coisa de estar sempre junto. Mas junto com os meus primos, junto com ele. Mas não é fácil, né, irmãos? Minha mãe ficou bem abatida. Né? Mas o Deus, aquele que consola, o Senhor, aquele que nos fortalece das nossas fraquezas, ele esteve, né? Então foram 2 noites assim que eu dormi pouco. Glória a Deus, mas foram noites que eu, né, pude orar, pude estar com o Senhor, estar ainda mais perto do Senhor. E glória a Deus. E eu fiquei pensando muito sobre isso, sabe? O Senhor falou muito comigo. O Senhor, ele sempre está falando comigo. É incrível como o meu dia a dia, a minha vida, né, o tempo que eu tenho, né, as coisas que eu preciso fazer. Ontem eu precisei trabalhar, cumprir compromisso, estava atrasada com algumas coisas que eu precisei cancelar por conta dos dias que meu sogro, né, estava precisando de nós. E ontem eu voltei com esses compromissos, né? Cumpri compromissos, foi um dia muito corrido, louvado seja Deus. Mesmo eu estando, né, cansada, mas eu estava renovada. É engraçado, não é, irmãos? Mesmo que você está cansada, não dormiu o suficiente, mas quando você está cheio da presença de Deus, você é renovado, você é renovada. Seja bem-vinda, Thaís, Josi, Priscila, seja bem-vinda. Então não é incrível você pensar que esse 16 de julho, às 7h08 da manhã de 2024, não vai voltar mais.
Esse tempo não vai voltar mais. Esse dia não vai se repetir mais. Há 1 minuto atrás, quando você entrou aqui nessa live, esse dia, esse momento, ele não vai se repetir mais. E eu gosto muito de pensar sobre isso. Quando nós formos... quem faz as minhas artes, quem faz os meus banners, né? Muita gente pergunta, eu tô sempre aqui compartilhando. É a Jéssica. Ela é uma design, né? De comunicação, né? Visual. E ela sempre arrasa, né, irmãos? Ela sempre, assim, ela tem uma capacidade muito espiritual de captar aquilo que eu passo para ela acerca daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, né? E quando eu já contei aqui para vocês como que o Acordando Comigo nasceu, né? Na verdade, o Acordando Comigo, esse momento aqui, o Acordando Comigo, ele nasceu de 2 anos, né, que eu estive acordando, né, bem mais cedo, acordando às 4 da manhã para orar. E esse tempo foi um tempo tão único na minha vida, porque ele me fortaleceu de uma maneira tão grande, ele trouxe um fortalecimento para mim tão especial, tão grande. Eu passei por tantas situações, mas eu estava fortalecida, irmãos, pelo meu tempo, pelo meu secreto com o Senhor, pelo meu tempo de oração, pela minha adoração pessoal, né? Eu tenho estado fortalecida por esses tempos, né, que eu tenho estado cada vez mais perto de Jesus. E como estar cada vez mais perto de Jesus? Não tem uma maneira melhor de você estar cada vez mais perto de Jesus do que você estar na palavra, na oração, do que uma vida de oração, do que uma vida meditando a palavra, de que uma vida de adoração pessoal. Então, aqueles 2 anos, né, que eu terminei o Rema, e aí ficou aquela lacuna no meu coração sobre, Senhor, e agora, né? Como que eu vou continuar isso? Né, como que eu vou dar continuidade? Como que eu vou continuar semeando, né, aquilo que o Senhor, né, eu sinto de continuar semeando, né, na tua presença, semeando, né, no teu reino aqui. E o Senhor me deu essa direção, né, de acordar. Eu lembro que os primeiros meses não foram fáceis, porque eu estava desacostumada, né, e acordar às 4 da manhã, né, todos os dias. Primeiro comecei a fazer todos os dias, e depois o Senhor falou comigo, faça de segunda a sexta, descansa sábado e domingo. Mas ainda assim, dificilmente eu não faço, né, na sexta e vou até o sábado. Meu coração fica queimando e eu continuo, né, e depois eu volto a dormir, tiro um tempo quando dá para dormir. Mas o que eu quero dizer, esse tempo, né, não voltou. Vilma, querida, seja bem-vinda. Esse tempo, né, ele foi um tempo de muita edificação, ele tem sido um tempo de muita edificação, mas já se passaram 2 anos. Né? Eu não sei quanto tempo se passou de algumas situações na sua vida. Eu não sei quanto tempo, né, que você está aí à espera de algo, você está aí semeando algo. Mas eu quero dizer para você que tudo no reino de Deus começa com uma semeadura. Tudo no reino de Deus. Porque quando o Senhor, ele veio estabelecer o reino dele aqui, né, e por meio das parábolas e na palavra de Deus você vai ver. Porque o reino de Deus é como isso, é como aquilo. Porque o reino de Deus, nós vamos ler isso aqui lá em Marcos. Eu sei que vocês já me viram ministrar essa palavra, né, algumas vezes, muitas vezes. A palavra é uma palavra muito viva dentro de mim. Mas essa palavra, ela tem me ensinado muitas coisas, ela tem falado muitas coisas, ela tem revelado muitas coisas. E eu sei que não só para mim, mas para vocês também. Então eu não sei aqui quanto tempo vocês têm, que tem levado, né, essa semeadura que vocês têm feito. Mas o importante é que vocês têm começado algo, vocês têm semeado. Porque as coisas no reino de Deus, elas são assim. Sabe, o Senhor, ele nos propõe em todo o tempo, né, que ele realiza a parte dele. Toda a parte dele já foi realizada. E ele ainda nos garante que a parte dele de estar conosco, né, de fazer com que aquilo que ele tem colocado no nosso coração aconteça.
Mas ainda existe uma parte em nós, né? Existe ainda uma parte em nós que precisa ser realizada. Existe uma resposta que precisa vir da nossa parte. Ainda existe uma resposta que precisa vir da nossa parte acerca daquilo que o Senhor, né, está né, nos inspirando, colocando no nosso coração, né, coisas nas quais você se preparou para isso. É claro que a soberania de Deus realiza, né, em todo o tempo as surpresas do Senhor, os de repente de Deus acontecem em todo o tempo. Né, coisas que você não esperava, que você não pensava acontecem, glória a Deus por isso. A soberania de Deus, ela está aí, ela age. Né, mas foi o Pai que escolheu que as coisas acontecessem dessa forma. Né? Claro que Ele pode fazer com que todas as coisas aconteçam sem Ele precisar da nossa ajuda. Sem que a gente faça nada. Mas não foi assim que Ele determinou que as coisas fossem. Né, Ele determinou, né, o que a Bíblia nos mostra, né, o ensinamento sobre o reino de Deus, né, sobre a palavra de Deus aqui na terra, que Ele, né, ele espera que a gente faça algo, né, que eu faça a minha parte e Ele com certeza fará a parte dele. E tudo na nossa vida espiritual é assim, a gente faz a nossa parte e Ele faz a dele. É como se em tudo que a gente vai fazer. A gente faz um negócio, a gente compra uma coisa de alguém, né? Existe então uma troca. Né? No reino de Deus também é assim. Antes da gente entrar aqui na palavra de hoje, antes da gente entrar, né, nesse pão, nesse alimento que o Senhor vai dar hoje para nós, eu sei que ontem, né, vocês comeram, ou até hoje mesmo vocês já comeram de algum outro tipo de alimento diferente. E glória a Deus por isso, porque eu sei que o Senhor tem negócio com isso, né? Com a multiforme sabedoria de Deus. Mas vamos ver aqui o que o Senhor, né, quer aqui dar de alimento para vocês através da minha vida. Né? Vamos ver o que o Senhor tem aqui para distribuir para vocês, para alimentar vocês hoje, para me alimentar. Ele já me alimentou um pouco aqui, Ele já me deu, né, algum sustento aqui, já me fortaleceu, né, com a palavra de Deus, com a presença dele. E eu já sei, né, que Deus tem algo aqui a derramar aqui nessa manhã. De sustento para você, de pão, de comida. Né? E glória a Deus, né, irmãos, pela multiforme sabedoria do Espírito Santo. Ontem vocês receberam alguma coisa, um alimento, né, nós recebemos ontem um alimento, né, diferente da vida do pastor Heber. Ele gosta de dizer que é uma feijoada, né? E é mesmo, é uma feijoada, é uma palavra densa. Né? E hoje vocês estão aqui, né, junto comigo aqui, junto com o Espírito Santo de Deus. Vocês têm acordado, esse acordar comigo é profético. Sabe que Deus falou isso comigo ontem, Ula? Esse acordar comigo, esse acordar comigo, como que Ele começou, isso é profético. É profético na sua vida, é profético na vida dessas mulheres, desses homens que têm acordado com você. Né, que tem levantado, que tem se disposto a estar aí junto com você para ouvir a minha palavra. Logo cedo ouvir a minha palavra. A palavra diz, lance o seu pão, né, sobre as águas pela manhã. Porque à tarde, porque no final do dia, que eu tô parafraseando, você vai colher. Né, então lance o seu pão sobre as águas pela manhã, porque à tarde, porque no final do dia, e eu estou parafraseando aqui, você vai colher. Então nós estamos sempre lançando, né, a nossa fé, a nossa esperança no Senhor. Mas antes de nós entrarmos aqui na palavra de Marcos, eu queria ler com vocês aqui, né, eu queria deixar essa nota espiritual aqui para você, que está em Isaías 43. É uma nota espiritual que veio no meu coração desde ontem. Como eu disse aqui, eu pedi para a Jéssica também fazer um outro banner para a gente, né? Foi uma direção que o Senhor me deu ontem.
E é incrível como a Jéssica, ela tem essa capacidade de se conectar ao meu espírito, de fazer uma leitura do meu espírito. E eu digito ali pra ela: Jéssica, eu vou precisar que você faça um banner assim, 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 assim. E quando ela fez o banner do Acordando Comigo, foi incrível, porque eu não falei com ela. Eu só disse pra ela o que seria, qual era, né, a intenção, né, do meu coração, qual tinha sido a direção de Deus para o Acordando Comigo. E ela logo, né, ela me pediu a foto e eu mandei a foto. E logo atrás da foto tem um relógio. Não sei se vocês já viram que tem um relógio despertador, né, daqueles que desperta. E ontem, quando eu tava olhando aquele banner assim com mais, quando a gente tava pensando nesse banner, né, com essa palavra profética que eu vou começar aqui hoje, né, porque o Senhor colocou essa nota no meu coração desde ontem, né, acerca de hoje, acerca de estar ministrando aqui com vocês, de estar trazendo aqui algumas, né, notas para vocês. O Senhor falou comigo de Isaías 43 e eu pedi para ela fazer então esse banner com essa palavra de Isaías 43. 43. E de fato eu sinto, eu tenho essa certeza no meu coração. Eu tenho essa impressão muito forte de que algo novo está para acontecer nas nossas vidas. Sabe, não só na minha vida, mas na sua vida também, na sua família, na sua casa, na sua semana, no seu trabalho, há novidades de vida, sabe, sendo disponibilizada para você no seu trabalho, há oportunidades acontecendo para vocês. Sabe, o seu nome está sendo lançado em lugares, né? O seu nome está sendo falado em mesas, em situações. Sabe, você está sendo indicada. Pessoas falarão a seu respeito, falarão sobre a sua fé. Mandarão chamar você, contarão com você, contarão com a sua fé, contarão, sabe, com a sua capacidade, contarão com o seu profissionalismo. Sabe, Deus está fazendo coisas por você. O Espírito Santo de Deus está agindo na sua vida. Sabe, você semeou, você tem semeado. E os processos, eles nem sempre são rápidos como um relógio, né? Como aquele relógio que bate 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Né? O tempo de Deus, o tempo de Deus. Né? O tempo de Deus, ele é eterno. A eternidade, nós falamos aqui em alguma outra live que eu falei sobre vocês, sobre as rodas. Lá no livro de Ezequiel, que fala sobre as rodas, né? Que a roda pequena, ela rodava transversalmente dentro de uma roda grande. Né? A roda pequena representa o nosso tempo. Esse tempo, né? Que roda transversalmente ao tempo. A roda grande, que significa a eternidade, que é esse tempo que nós já estamos vivendo, no qual nós vamos entrar por toda a vida, né? Não é que nós vamos para a eternidade, nós viveremos toda a eternidade. Nós estamos vivendo toda a eternidade. E aqui em Isaías 43, versículo 19, diz assim: pois estou prestes a realizar algo novo. Receba essa palavra no seu coração. Receba essa palavra com peso, sabe, do poder de Deus. Eu estou prestes a realizar algo novo. O profeta de Isaías profetizou isso. Sabe, mas eu quero aqui, em nome do Senhor Jesus, renovar essa palavra com impressão forte no meu espírito. Vejam, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Quer dizer, o Senhor já começou. O Senhor já dá sinais de que coisas novas estão prestes a acontecer na sua vida. Diz que as coisas mudaram. Sabe, o ambiente mudou, a atmosfera não é a mesma. A atmosfera não é a mesma, você mudou. Você está diferente. Você mudou, você está diferente. É aquele que estava triste, se alegrou. Né? Aquele que estava sem esperança, começou a ver esperança. Né? A estação mudou. Né? As folhas, as flores, né? Os brotos, né? Já começam a brotar. Coisas começam a dar sinais de que vão dar certo, de que já deram certo. Né? Você já não está mais como você estava antes.
As coisas mudaram, você está diferente. Veja, eu já comecei, diz o Senhor nesta manhã. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto. Não importa, não importa. Deserto é lugar do Senhor fazer muitas coisas. Deserto é o lugar onde Deus, ele se revela de uma forma tremenda àqueles que creem. Eu nunca tive medo de deserto, irmãos. Eu não tenho medo do deserto. Porque eu sei que no deserto, né, coisas sobrenaturais acontecem. O Senhor, ele se mostra da forma como ele é, poderoso, soberano, eterno, criador de todas as coisas. Abrirei um caminho no deserto, farei rios na terra seca. Então algo novo o Senhor está fazendo. Você pode dançar, você pode começar a dançar, você pode começar a celebrar. Sabe, ainda que o passado ele tenta roubar de você o seu presente, roubar de você a esperança do seu futuro. Mas saiba, como nós começamos essa live hoje, o tempo nunca mais volta. O tempo não volta atrás. Sabe, o relógio ele vai sempre para frente, mas o tempo não volta atrás. O que você viveu há 1 minuto atrás, o que você ouviu há 1 minuto atrás, você vai poder ouvir de novo, porque essa live ela vai ficar gravada, ela fica gravada. Mas ao vivo você não vai mais poder ouvir novamente. Claro que houve situações, né, que o homem olhou para o céu e foi necessário que o tempo parasse para que o propósito de Deus fosse realizado. E é como eu disse aqui, Deus ele tem o poder de mudar o tempo, as estações. É Ele quem muda os tempos, muda as estações. É Ele que destrona reis, é Ele que coloca reis no lugar. É Ele que tira pessoas, né, e coloca, né, você assentado. Sabe, há oportunidades acontecendo. Há um novo de Deus chegando, você pode dançar. Sabe, anota isso aí. Há um novo de Deus chegando. Eu já posso dançar. Dance, comemore, celebre. Porque há um novo de Deus raiando. O sol da justiça de Deus vem trazendo para você novas coisas. Oportunidades para novas semeaduras. Não adianta, irmãos. Se você quer viver experiências novas com o Senhor, se você quer viver um novo tempo com Deus, se você quer viver o reino de Deus, se você quer viver segundo o reino de Deus, você precisa estar sempre semeando. Semeadura é o começo de todas as coisas. Semeie coisas novas. Faça as coisas novas. Comece a semear naquilo que Deus te chamou. Sabe? Se você tem um chamado, se você tem né, um chamado, se você tem uma profissão, se você você é um empreendedor, você tem desejo no seu coração de fazer algo, comece semeando algo para que isso aconteça. Faça a sua parte, porque Deus fará a parte dele. E o negócio está fechado com você, o negócio está fechado comigo. Sabe, acorda. Acorda. A palavra que em Efésios 5, antes nós lemos Marcos, fala assim, Efésios 5, e aqui no capítulo 5 do livro de Efésios, ele está falando sobre você viver na luz, sobre você deixar a luz de Cristo vir sobre você, porque quando a luz de Cristo, contra a iluminação, quando a clareza do Senhor vier sobre você, tudo aquilo que estava oculto, tudo aquilo que você ainda não entendia, tudo aquilo que você precisava ter clareza, entendimento, vai ficar claro para você. Comece semeando, comece orando. A Bíblia diz que antes de qualquer coisa, ore. Antes de você fazer qualquer coisa, de tomar qualquer atitude, de fazer qualquer coisa, de sair de casa, de levantar da cama, de se alimentar, ore. Antes de fazer qualquer coisa, ore. É isso mesmo, lance as suas sementes. Lance a semente sobre as águas pela manhã.
porque à noite você as colherá. E aqui, no versículo 13, do capítulo 5 do livro de Efésios, começa assim: suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz... Mas ele está dando um ensinamento aqui sobre luz, sobre a luz, brilhar sobre elas. Pois a luz torna visíveis todas as coisas. E por isso se diz: desperte, você que dorme. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Desperte, você que dorme. Tem atitude de quem se desperta dos mortos. Tem atitude de quem se despertou de um sono profundo. Desperte, ó tu que dorme, envolvidas em suas próprias causas. Desperte, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Seja cheia de vida. Levanta-te, se arruma, se apronta, se apruma, se apruma. Tome atitude de fé. Creia no Senhor Jesus e Cristo o iluminará. Quando você se levantar, quando você se despertar, desperta, ó tu que dormes. Acorda comigo. Quando você coloca o seu relógio aí para despertar, quando você coloca aí o seu relógio para que você esteja aqui, você se dispõe. E aqui eu estou dando um exemplo, irmãos. Quando você se dispõe a estar, né, num devocional como esse, como quando você se dispõe, acorda tu que dormes. Desperta, levanta-te dentre os mortos. E Cristo o iluminará. E Cristo fará a parte dele. E Cristo fará com que tudo que você precisa para cumprir esse chamado, para realizar essa obra, para fazer o que você precisa fazer, Ele fará. Mas você precisa despertar dentre os mortos e se levantar. Levante-se, apruma-se dentre os mortos. Tome uma atitude de fé. Seja cheia da palavra do Senhor. Se você começou, se você decidiu orar em línguas, permaneça orando em línguas. Se você permaneceu, sabe, eu tenho algumas coisas que não tem lei, não existe lei alguma sobre mim, me obrigando. Eu não faço nenhuma dessas coisas para que Deus me ame mais ou para que Deus me ame menos. Mas existem algumas coisas que eu determinei no meu coração a realizar, a fazer, para me manter conectada com meu Pai. Para me manter sempre ouvindo a voz dEle. Para me manter sempre discernindo as coisas espirituais, andando no Espírito, vivendo no Espírito e sendo guiada pelo Espírito. Para que quando eu verdadeiramente precisar de uma direção rápida, eu tenha clareza do que eu vou ouvir e da maneira como Deus vai, né, me direcionar. Aqui em Marcos, capítulo 4. Ô, palavra poderosa, irmãos. Aqui fala, Marcos, capítulo 4. Nós já lemos muito essa parábola, mas essa parábola ela está sempre voltando. Né? Deus fala conosco por meio das parábolas. Né? E nós que cremos, recebemos revelação por meio das parábolas do Senhor. Nós que cremos em Deus, recebemos rema. Recebemos a revelação que a gente precisa por meio das parábolas. Mas aqueles de coração endurecido continuam com o coração endurecido e nada entendem do que o Senhor fala por meio das parábolas. Por isso Ele usou as parábolas. Por isso o Senhor Jesus, Ele fala por meio das parábolas. E aqui em Marcos, capítulo 4, versículo 26... Ele diz, né, a parábola da semente que cresce. Jesus também disse, o reino de Deus é como um lavrador que lança semente sobre a terra. O reino de Deus, o reino que Ele trouxe. Não é o reino lá dos céus, não. O reino de Deus que Ele trouxe para a terra.
o reino de Deus que ele está nos ensinando a trazê-lo para a terra. É como um lavrador que lança a sua semente. O reino de Deus, então, começa a ser trazido do céu para a terra, porque os céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Os céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então, quando o Senhor começa aqui a nos ensinar, por meio dessa palavra, sobre o reino dele, ele fala: o reino de Deus é como um lavrador que lança sua semente, que lança sua esperança, que lança aquilo que tem. E aqui eu não estou falando de oferta, tá, irmãos? Aqui eu não estou falando de oferta. Aqui eu estou falando de uma atitude, aqui eu estou falando de um passo de fé. Aqui eu estou falando de levantar dentre os mortos. Acorda e levanta-te dentre os mortos. Tem atitude de quem levanta dentre os mortos. Porque Cristo o iluminará. E aqui ele fala: o reino de Deus é como um lavrador que lança sementes sobre a terra. E você vai ver que toda essa parábola Deus está falando sobre tempo. Deus está falando sobre períodos. Deus está falando sobre processos. Eu não quero falar processo. Deus está falando sobre tempos. Tempos diferentes. Tempo de você semear. Né? Tempo de você começar a ver o broto daquilo que você semeou. Que você tem semeado por meio do seu trabalho, que você tem semeado por meio da sua fé, que você tem semeado por aquilo que você tem crido, pelas direções que você tem tido, épocas. Isso mesmo, Fabíola. Fases. Isso mesmo, Vanusa. Aqui Deus está falando, verdadeiramente, Jesus está falando aqui sobre fases. Fases do manifestar do reino de Deus. E ele está usando, né, a parábola do semeador. Ele está usando um semeador aqui para falar como trazer as coisas do céu para a terra, como trazer o reino do céu, a palavra que está sobre a sua vida, o reino de Deus para a terra. Como viver essas fases, como entender essas fases, como amadurecer nessas fases, crescer nessas fases. E absorver tudo o que o Senhor tem para nós, para esse dia chamado hoje. Que somente hoje, que esse dia é único e absolutamente único. Como eu disse aqui no começo dessa live, o que nós começamos aqui no começo dessa live, nós não vamos voltar a viver, né, novamente. Ao vivo, não. Ainda que essa live fique aqui salva. E ele fala, é semelhante a um lavrador que lança suas sementes sobre a terra, noite e dia. Ele está falando de tempo. Ele está falando do tempo da noite e do tempo do dia. Ele está falando do tempo da escuridão e do tempo do dia. Né? E nós lemos aqui em Romanos, em Romanos 5, né, sobre a luz. Vou voltar aqui para a gente ler de novo. Quando a luz, né, a parte B do versículo 13. Quando a luz brilhar sobre elas, pois a luz torna visível todas as coisas. Pois ele diz, eu voltei em Efésios 5. Desperte você que dorme. Meu Deus, irmãos. Levanta-te dentre os mortos e Cristo o iluminará. Sabe o que o Senhor, sabe o que o Espírito Santo está falando aqui no meu coração? Tem algumas pessoas aqui nessa live, ou que vão escutar essa live depois, que as coisas estão todas prontas. Que tudo está pronto, tudo está feito, tudo está realizado e realmente está para todos nós. Mas quando nós falamos de épocas e quando nós falamos de tempo, para cada um de nós as coisas acontecem de formas diferentes, de épocas diferentes, em tempos diferentes e de maneiras diferentes. Mas existe algumas pessoas aqui, um grupo de pessoas aqui, das quais essas coisas,
elas estão disponíveis há muito tempo. E você ainda não andou nelas. E você ainda não tomou posse delas. E Deus está olhando para você como que aguardasse você. Deus olha para você, o Espírito Santo de Deus está na sua companhia, aguardando você, esperando com que você acorde. Com que você seja despertado do seu próprio, das suas próprias emoções, do seu próprio sentimento, sabe, das suas mazelas. O Senhor diz para você nessa manhã, abandone essas mazelas, abandone. Eu tenho algo para você logo aí na frente, já está pronto, já está feito, já está realizado. Você semeou. Há outro grupo de irmãos aqui que está semeando. Que está semeando amor, que está semeando estudo, que está semeando um tempo. Que está na época de semear. Tem colhido o suficiente para o seu sustento. Tem colhido o suficiente para abençoar. Mas chega o tempo, Deus falou aqui em Isaías 43, você já pode dançar. Você já pode dançar. Porque algo novo está surgindo. Algo novo surgiu. Você despertou de um sono relacionado à sua própria vida, relacionado ao seu propósito, relacionado ao seu chamado. Meu Deus! E aí ele continua a dizer aqui na parábola do semeador, em Marcos 4, versículo 26. Eu vou ler novamente. Jesus também disse, o reino de Deus é como um lavrador que lança semente sobre a terra. Noite e dia, esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem. Aleluia! Muitas coisas não dependem de você. Algumas coisas, Deus conta com você. Não é que dependem de você, mas Deus conta com você. Deus conta com as capacitações que Ele te deu. Deus conta com os dons, sabe? Com as habilidades, com as capacidades que você tem, que só você tem. Que só você vai realizar isso. Que ninguém vai poder fazer por você aquilo que Deus determinou que você fizesse. Noite e dia, esteja ele dormindo ou acordado, não importa. Aquela semente, elas germinam e crescem. Não importa se você está dormindo entre os mortos, ou se você já foi saculejado, está aceso, está com a sua chama da fé acesa, ou se você está de pé acordado, não importa. O reino de Deus é como um lavrador que lança semente, que semeia sobre a terra, noite e dia. Esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem. Mesmo que você não esteja atento, mesmo que eu não esteja atento, está havendo uma semeadura. E eu te pergunto nessa manhã, o que você tem semeado? Qual tem sido a sua semeadura? Qual será a sua semeadura hoje? Qual será a sua semeadura hoje, nessa manhã? Lança o teu pão sobre as águas nessa manhã. Porque mais tarde, à noite, eu tenho certeza, se você quiser convidar mais alguém para estar nessa live, convida. Porque mais tarde, à noite, você receberá, você colherá. Chegou o tempo de novas colheitas. Chegou o tempo, mas para que haja novas colheitas, é necessário que haja novas semeaduras. Não importa se você está dormindo ou se você está acordado.
Eu espero que você esteja acordado. O Senhor te diz: levanta-te, você que dorme. Levanta-te dos mortos, tu que dormes. Dormindo como? Dormindo, preocupado com si mesmo, dormindo, murmurando, dormindo, se ocupando do que você não deveria estar se ocupando. Dormindo, perdendo tempo, quebrando a cabeça, pensando em coisas da sua velha natureza. Você não mais tem a velha natureza. Você nasceu de novo e você é vestido e revestido. Você é vestida e revestida da nova natureza de Deus. Você possui a mente de Cristo. Você e eu temos a mente do Senhor. Nós não somos amoldados segundo este mundo. Nós não nos conformamos com as coisas desse mundo. Mas nós nos transformamos, nós nos deixamos ser transformados segundo o reino, segundo os princípios e segundo as ordens e segundo a maneira como as coisas funcionam no reino de Deus. E não é o reino dos céus, não. É o reino dos céus que ele trouxe para a terra. É o reino dos céus que ele trouxe para ser manifesto na terra. E que ele hoje te convida para você manifestar. Os céus são do Senhor, mas a terra ele nos deu, ele me deu, ele te deu, Thaís, Edna. Mas ele não sabe como acontece. Primeiro a terra produz colheitas por si própria. E aqui o Senhor está falando, aqui Jesus está falando, né? Eu creio do realizado. Daquilo que já foi realizado pela cruz do Calvário. Da certeza que você precisa ter para fazer uma semeadura boa, uma boa semeadura. Uma semeadura, né, certa. Não é uma semeadura no escuro. Uma semeadura na fé em quem você tem confiado. Uma semeadura realizada nas promessas de Deus. Baseada nos princípios do reino de Deus. O reino de Deus é como um lavrador que lança sobre a terra sua semente sobre a terra. Você está lançando a sua fé, você está lançando a sua esperança. Você está aqui comigo, né, nesse devocional, nesse momento especial, nesse momento, né, de leitura da palavra, da comunhão, aonde nós aqui compartilhamos das coisas de Deus, da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, das direções do Espírito Santo de Deus, né, das profecias do Senhor, dos recados, das direções que Deus tem para nós. E aí no versículo 28, né, Jesus diz: a terra produz as colheitas por si própria. Primeiro aparece a folha, a época das folhas. Depois se formam as espigas de trigo. E por fim, o cereal amadurece. E assim que o cereal está maduro, o lavrador vem e corta com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Há 4 etapas, há 4 tempos aqui. Há 4 épocas aqui, das quais eu e você estamos vivendo em áreas diferentes das nossas vidas. Em algumas áreas das nossas vidas, nós ainda estamos semeando. Em outras, né, nós já vemos os brotos surgirem, nós já vemos as mudanças, nós já vemos, né, nós podemos ver as coisas, né, acontecendo. A gente vê os sinais seguindo a nossa fé. Em algumas outras, a espiga já está pronta, a espiga já está no ponto. E nós vemos, né, nós sabemos
que nós estamos andando, né, num terreno plano, um terreno seguro. Nós já começamos a ficar mais seguros daquilo que nós temos recebido do Senhor. E começamos então a transmitir isso. E começamos então a multiplicar. E nos tornamos multiplicadores do reino. E nos tornamos então, né, ministros desse reino. E começamos então a trazer salvação para a vida dos outros por meio da nossa vida. E há outros aqui nos quais o campo já está pronto. Mas em todas essas etapas, em todas essas épocas das quais essa parábola faz menção, em todas essas, em tudo isso aqui, em todas essas épocas e esses períodos, há um crescimento, há um avanço, né? Há uma provisão disponível, há uma providência, há milagres acontecendo, né? Você e eu temos experimentadas, temos vivenciado milagres, temos visto a luz de Deus nos iluminar. Né? Nós temos sido sacudidas, acordadas, despertadas em áreas da nossa vida que passou despercebida nas nossas vidas há muito tempo. Há talentos, né? Há talentos que estavam adormecidos, né? Tomando vida, tomando forma. Aleluia. Deus tem encorajado você. O Espírito Santo de Deus tem te fortalecido. O Espírito Santo de Deus tem me fortalecido. O Espírito Santo de Deus tem me edificado por dentro. Eu já não sou mais aquela Iula que eu era ontem, que eu era, né, há anos atrás. Coisas foram deixadas para trás. Nós temos esquecido das coisas que para trás ficam e nós temos avançado para o alvo, que é Cristo. Nós já não temos mais nos importado com o que pensam de nós, com o que falam de nós, com a opinião dos outros. Você tem crescido, eu tenho crescido. O reino de Deus tem sido estabelecido aqui na terra, na nossa vida, através da nossa vida de fé, através do nosso novo nascimento, através desse renascer. E todas as nossas, né, todo o nosso semear tem sido feito não mais na carne, mas tem sido feito no Espírito. Nós deixamos de semear para a carne. Nós deixamos de semear para as coisas da carne. Passamos então a semear para o Espírito. Quando o Espírito veio morar dentro de nós. E quando o Espírito então passou a ser o direcionador de todas as coisas na nossa vida. Nós deixamos então de cair nas mesmas valas que nós caíamos antes. Né? Subimos em montes, descemos em vales, mas a presença de Deus está conosco. Graças a Deus. Graças a Deus nós temos nos mantido firmes. Porque nós sabemos que nós estamos semeando. Nós sabemos. Nós estamos vendo brotos. Que os brotos já começam a surgir na terra. Nós temos vislumbres de que a obra do Senhor está sendo realizada. De que mudanças profundas, libertação, salvação estão acontecendo de forma rápida. Sabe, um relógio acordando comigo, né? É incrível quando eu começo a pensar nisso. Quando eu comecei naquele... Se passaram 2 anos, irmãos. Foi muito rápido. Que o Espírito Santo me chamou para as 4, né, da manhã, enquanto a minha... Era o único horário que a minha casa dormia. Todos estavam dormindo, até os cachorros. A casa dormia. E quando eu me levantava da minha cama, quando eu me levanto da minha cama, eu consigo sentir a presença de Deus me aguardando na sala.
E seria, assim, impossível contar para vocês tudo que eu tenho vivido nessas experiências da madrugada. Tudo que eu vivi, sabe? Socorros que eu recebi, fortalecimentos que vieram de Deus para minha vida. Palavras que eu recebi lá em fevereiro, que estão se manifestando agora. Se você for ver as lives, que naquela época nós fazíamos no sábado, né? Naquela época eu fazia as lives no sábado. Todos os sábados às 17 horas. Você vai ouvir essas lives e você vai observar quantas coisas Deus falou e quantas coisas Deus realizou. Deus fez. Algumas delas foram tão sutis que a gente nem percebeu. Mas quando eu paro para olhar, quando você para observar o lugar da sua semeadura, o reino de Deus, é como o homem que lança a sua semente sobre a terra. Aleluia. Noite e dia, esteja ele dormindo ou acordado, essa semente, ela germina e cresce. Então você vai entendendo que mesmo que você não faça nada, essa semente, ela vai germinar, ela vai crescer. Mas haverá um momento que Deus, ele vai precisar com que você acorde, com que você desperte, com que você esteja atento, aprumado, e de que outra forma nós podemos ficar prontos, preparados, edificados, do que orando em outras línguas, do que tendo uma vida de oração, do que nos aproximando do Senhor Jesus por meio da meditação da palavra, da leitura da palavra, do declarar da palavra, da adoração pessoal. Ah, meu Deus, como é maravilhoso. Para que você viva todas essas etapas, essas épocas, esses momentos com clareza. Sabe, que você se perdoe. Nesse processo você perdoe outros. Nesse processo você consiga aproveitar de toda a sua semeadura. E que quando chegar o tempo da colheita, de tudo que foi semeado em todo esse tempo que você tem crido, e que não tem sido fácil, não é fácil. Ele disse que não seria fácil, mas ele disse que nós venceríamos, porque ele venceu. E se ele venceu o mundo, ele disse: eu não peço-lhe que o Senhor os tire do mundo, mas eu peço, né, que o Senhor esteja com eles, que você permaneça com eles, que você lhes dê, né, o Espírito Santo, porque eu venci o mundo, então eles também vão vencer. E aqui eu parafraseei. Estejam atentos. Acorda, ó tu que dormes. Ou se você já acordou, está desperta, Cristo iluminará o seu caminho. Estando você dormindo, ou estando você acordada, as coisas estão acontecendo, o tempo está passando. Deus está realizando. Eu sei que o tempo tem passado muito mais rápido do que talvez, eu não sei se só eu tenho essa impressão. Mas parece que antes, né, o relógio passava mais lento. Era como se fosse, né, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Agora é tic-tac, 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 tic-tac. Imagina o que será amanhã, e daqui 1 ano, e daqui 2 anos. Tempos se passaram, e eu tenho 47 anos, irmãos. 47 anos se passaram da minha vida. Eu não sei quantos anos passaram na sua vida, mas foi muito rápido. Parece que ontem, eu me lembro, ontem
Eu me lembro claramente quando pessoas me perguntavam, quantos anos você tem? E eu dizia, 15. E para mim foi uma idade muito importante, 15 anos. Eu tinha muita vontade de fazer 15 anos. E eu amava quando alguém perguntava quantos anos eu tinha. E eu dizia 15. Mas desses 15 anos para esses 47 anos, passou muito rápido. E eu vivi muitas coisas. E eu semeei muitas coisas. E nem todas essas coisas foram semeaduras boas, das quais eu também colhi. Eu colhi muitas coisas das quais eu mesmo semeei. Coisas boas, mas também coisas ruins. E graças a Deus pelo Senhor Jesus, e graças a Deus pela graça de Deus, que nos momentos difíceis da minha vida, nos momentos que eu me coloquei em situações, né, confusas, difíceis, embaraçadoras, até que eu falei, Senhor, como que eu vou sair agora dessa situação? Graças a Deus que é Ele que nos tira das situações mais terríveis que nós mesmos nos causamos. Mas é importante que você saiba que estando você dormindo ou estando você acordada, estando você consciente do reino de Deus ou estando você inconsciente do reino de Deus, da presença de Deus, da existência de Deus, existe uma colheita, uma semeadura sendo feita e uma colheita sendo produzida. E glória a Deus, irmãos. Porque quem sabe o que planta, tem um ditado popular. Quem sabe o que planta, está descansado com o que vai colher. Que eu e que você estejamos em paz com o que a gente tem plantado. E mais em paz ainda do que estamos prestes a colher. Aleluia. Porque de verdade é o que vamos colher. Aquilo que temos semeado. Semeado amor, colheremos amor. Né? Se temos semeado discórdia, colheremos discórdia. Aquilo que temos semeado é aquilo que nós temos colhendo, que nós vamos colher. E glória a Deus. Deus espera agora mesmo que você escolha ter novas semeaduras. Agora. Se prepare. E já comece a dançar. Já comece a cantar. Já comece a celebrar. Porque o novo de Deus está aí. O novo de Deus, a nossa palavra, né, Vanusa? Isaías 54. Isaías 43. Nós falamos aqui, começamos essa live, né, com essa, veio assim, aquela coisa, aquela nota forte no meu espírito. E a frase foi: algo novo está vindo. Algo novo está surgindo. Pode dançar. E o Senhor me deu essa palavra, Isaías 43, 19, para confirmar, né, essa impressão, para confirmar o que estava aqui dentro do meu espírito. Para a sua vida, para você que crê, para você que está aí, sabe, confiante no Senhor, para você que não tem nenhuma esperança, para você que também não tem ninguém que possa te socorrer, para você que está à mercê. Eu quero te dizer, você não está à mercê do mundo, você não está à mercê de pessoas, você não está à mercê da obra do mal. Se você crê, você está à mercê do poder de Deus, você está debaixo da soberania do Altíssimo. Coisas extraordinárias e sobrenaturais acontecem o tempo todo. Continue crendo, continue perseverando, continue, sabe, orando. Levante os seus braços na simplicidade da sua fé, na simplicidade da sua casa, na simplicidade do seu viver. Continue crendo, porque Deus está com você.
Algo novo está por vir. Algo novo está acontecendo na sua vida. Uma nova história você vai contar, uma nova história você vai escrever. Tem pessoas aqui que vão escrever livros. Tem pessoas aqui que vão testemunhar em seus livros de coisas terríveis que viveram. Mas vão testemunhar do dedo de Deus. Vão testemunhar do momento em que Deus mudou a história. Do momento em que Deus transformou a tristeza em alegria. Né? Que transformou pranto em vestes de alegria. Receba mesmo, mas comece. Comece, sabe? Não fique esperando coisas extraordinárias somente acontecer. Não viva somente no extraordinário. Viva também, sabe, nos pequenos atos de fé. Comece agora mesmo. Comece agora mesmo. Escolha agora mesmo começar. Faça a sua parte, porque Deus iluminará o restante daquilo que está proposto no seu coração. Tá muito claro para mim aqui que tem pessoas aqui que Deus tem aguardado, que Deus tem esperado. Porque Ele está pronto para fazer com que tudo dê certo. Para fazer com que as coisas aconteçam. Saia desse lugar de medo, saia desse lugar de insegurança, saia desse lugar. Tudo está pronto, feito e realizado. Independente se você estava dormindo ou se você estava acordada, apesar que eu acho que hoje tu acordou. Eu acordei. Acorda, tu que dormes. Levanta. Levanta-te. Tu que estava dormindo. Apropria daquilo que é seu. Toma posse daquilo que o Senhor te deu. Aleluia. O Senhor é poderoso. O Senhor é tremendo. E você vai colher 100 por 1. As primeiras colheitas, às vezes, elas têm aparência pequena. Mas elas são o suficiente para te manter. Creia na palavra de Deus, creia no processo. Creia, sabe, na época, nas estações. Você valorize os pequenos começos. Porque eles te colocarão nos grandes. Valorize os pequenos começos. Esses dias eu estava falando com a irmã aqui. A gente já vai terminar, irmãos. Já são 8h06. E eu falava exatamente para ela, contava um pouco do meu testemunho para ela. De quando eu comecei a me reunir com mulheres. Era tão engraçado porque eu comecei com 3 mulheres na minha casa. Eu abri a porta da minha casa. Eu comecei com 3 mulheres na minha casa. Ó Senhor Jesus. E o Senhor, Ele só me prometia multidões de mulheres. Ele só falava comigo de multidões de mulheres. E meu coração nunca esteve nessas multidões. Mas verdadeiramente, irmãos, desde 2009, quando eu me levantei do meio da morte, do meio da minha morte, porque a minha situação era não era de diagnóstico de morte. Não existia um diagnóstico de morte sobre a minha vida. Mas a minha... Como que eu vou te dizer? O que eu vivia, as minhas circunstâncias eram de morte. As minhas circunstâncias eram só de más notícias. E todo dia parecia que a coisa piorava. E eu me lembro quando eu me levantei. Até a tristeza que eu sentia passou. Sabe, eu deixei as coisas da minha vida para cuidar das coisas do Senhor. Eu deixei as coisas da minha vida, daquilo que me perturbava, aquilo que me chateava, aquilo que me fazia chorar, para cuidar das coisas de Deus, para falar da palavra de Deus.
Irmãos, e foi como que se o relógio acelerasse. E tudo aquilo do qual eu esperava e eu orava para acontecer em anos, começou a acontecer em semanas, começou a acontecer em dias, começou a acontecer em horas. E eu vou te contar, eu não tinha tempo nem para prestar atenção no que estava acontecendo. Porque eu estava tão envolvida, eu estava tão mergulhada, eu estava tão apaixonada na resposta que eu tinha dado pro meu chamado, porque eu já vivi em Deus, eu já vivia na palavra, no meu secreto, há muito tempo. Eu já vivi em oração, eu já vivia, né, em adoração há muito tempo. Mas havia chegado o tempo que Deus havia me chamado para sair, sabe, do meio daquela vida que só do emaranhado da minha vida, das circunstâncias da minha vida que me causavam paralisia, sabe? Parecia que eu era paralisada. Hoje não, irmão. Hoje nada me paralisa mais. Hoje nada. E acontece coisas o tempo todo para me parar, para me entristecer, para me fazer desistir, para me enlouquecer, para me desesperar. Mas eu aprendi o caminho, eu aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. E a presença de Deus, e é estar com o Senhor, e é estar mergulhado nele, e é estar fazendo as coisas dele, e é estar cumprindo o que ele tem me chamado. Eu sou a influência dele aonde quer que eu esteja. E agora ele me chamou para essa coisa de foto e vídeo, e tá uma coisa assim que eu não sei explicar. Mas eu estou indo, eu estou avançando, eu estou indo. Mesmo que para muitos não tenha estereotipo de obra de Deus, mas ele está comigo. A coisa está indo. Pessoas estão sendo alcançadas, vidas estão sendo tocadas. Aonde quer que eu vá, a presença de Deus está indo. E eu estou pouco importando com que a religião e com que os padrões, as doutrinas de homens estão dizendo. Eu sou uma influência de Deus, aonde quer que eu vá. Você é uma influência de Deus. Sabe, tome responsabilidade da sua identidade, vá. Se é no púlpito, é no púlpito. Eu já tive tempos de viajar muito e não foi depois que eu casei, né, com o pastor. Não foi. Porque mulher de pastor não é pastora. Mulher de pastor não é pastora. E nem marido de pastor é pastor. Isso precisa ficar claro. Então as coisas, elas vão tomando, né, a dinâmica de Deus. O Senhor, ele vai se movendo. Você não precisa que coisas aconteçam, que as coisas melhorem, ou que coisas que você estipulou que precisam acontecer na sua vida, aconteçam para que você responda ao chamado do Senhor. Nessa manhã o Senhor me trouxe aqui para te dizer: levanta tu que dormes. Levanta dos meios dos mortos e Cristo te iluminará. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a sua terça-feira, a sua semana. Não sei como é que tá aí, que em Goiânia tá meio friozinho, tá tão bom. Mas tá seco. Nós estamos juntos. Quinta-feira nós estamos juntos aqui de novo, às 7 da manhã, acordando comigo. Coloca o relógio para despertar. Aleluia. Deus tem feito coisas tremendas. Esses simples momentos aqui, Deus tem operado o querer e o realizar dele, é isso que importa. Se esse momento aqui tem despertado uma só pessoa, é tudo o que Deus precisa. E eu estarei aqui até que ele diga que sim. Até que eu passe. Love you, too, Vanusa. Até que ele passe para nova instrução, nós estaremos aqui.
Enquanto isso, coisas estão acontecendo em todas as áreas da sua vida. Coisas estão acontecendo em todas as áreas da nossa vida. Porque nós estamos semeando, nós estamos semeando, nós estamos semeando, nós estamos semeando. Em todo o tempo nós estamos semeando. Semeando a cura que nós precisamos, semeando a provisão que nós precisamos, semeando o amor que nós esperamos receber, semeie, semeie. Leia. Que bom, Vilminha. O sol aqui também tem muito sol, o sol tá lindo, mas tá friozinho. Deus abençoe, minhas irmãs queridas. Deus abençoe, irmão querido, você que ouve essa live. Levanta tu que dormes. Porque o reino de Deus é como um homem que lança sua semente na terra. Dia e noite, esteja ele dormindo ou acordado, aquela semente está crescendo e germinando. A sua vida, você é como essa semente. O propósito da sua vida é como essa semente. Deus te abençoe ricamente nessa manhã, que você seja ricamente abençoado nesse dia, nessa quarta-feira, nessa quinta-feira, nessa sexta-feira, nessa terça-feira chamado hoje. Não esqueça de compartilhar essa live. Deixe lá seu recadinho, deixe lá suas figurinhas, seu comentário aqui na live, no Instagram, ela vai ficar salvo. Compartilhe essa live com umas 3 pessoas, compartilhe o convite do Acordando Comigo. Já esse banner dessa chamada que o Senhor colocou no meu coração de Isaías 43 vai estar aí para você também poder compartilhar, em nome de Jesus. Deus abençoe, fiquem com Deus até quinta-feira, para a glória do nome do Senhor Jesus. E hoje à noite tem pastor Heber Rodrigues, o apóstolo Heber Rodrigues, às 20h30. Fiquem com Deus, Deus abençoe.